E aí, como estão? Vamos às principais informações do mundo. Relatório rápido, mas importante. Fim de semana, domingo e bom. O problema que comentamos desde ontem sobre um vazamento de um produto químico lá na Califórnia continua. Pensaríamos que já teriam resolvido, mas ainda não resolveram. A Califórnia não está apenas em estado de emergência, mas inclusive já pediu ajuda ao Donald Trump por causa da emergência química. E isso é bastante importante porque, no final das contas, o próprio governador Gavin Newsom da Califórnia não se dá nada bem com Donald Trump. Mas, no fim das contas, o importante é que a emergência é total. Isso é importante porque pode haver uma explosão e isso pode causar um efeito bastante forte para o condado de Orange. Cerca de 50 mil residentes próximos às instalações de GKN Aerospace, localizadas em Garden Grove, teriam sido evacuados. Essa região do sul da Califórnia já havia gerado uma primeira evacuação de vários milhares de pessoas ontem e agora esse número se multiplica para 50 mil evacuados, de acordo com o que relata o Los Angeles Times neste momento lá na Califórnia. O que se sabe? Quais são os detalhes dessa situação? Vamos lá. Primeiro, por quê? Porque é tão difícil resolver isso, já que faz dias que o tanque está pressurizado, cheio dessa substância tóxica e corre risco de explodir ou vazar. Estimam que esteja a cerca de 100 graus Fahrenheit. Se não tivessem reportado, estariam fazendo isso agora. As autoridades têm poucas opções, são bem limitadas. No sábado de manhã, ou seja, ontem sábado, Craig Cover, que é o chefe da divisão de autoridades dos bombeiros no condado de Orange, declarou que as condições de temperatura dentro do tanque tinham piorado. E então isso... Na sexta-feira ele estava otimista. Com esse nome resolveríamos rápido, mas hoje a temperatura subiu. Já são 3 dias. E bom, a temperatura dentro do tanque agora, no meio, está marcando 9.090 graus Fahrenheit, mas agora você comentou que já está em 100 graus Fahrenheit. 100 graus Fahrenheit disseram que está no máximo. Não no máximo, porque ontem, sábado, estava em 77. Ou seja, realmente tem subido muito e a temperatura continua aumentando 1 grau por hora. Ou seja, é demais, está ficando complicado. Levando-se... O problema está piorando e, bom, dizem que é uma coisa, um químico bastante inflamável, não sei, que gera uma explosão muito forte caso haja uma reação completa, né? Exatamente, esse é o perigo que existe. E bom, agora já se sabe de dezenas de milhares de pessoas evacuadas em Garden Grove. Entre as áreas evacuadas estão 6 cidades do condado. Inclui 6 cidades no condado de Orange, que são Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park e Westminster. Que bom! Um tema que chama a atenção é o fato de que os abrigos já estão cheios, estão saturados, né? Não cabe mais ninguém por causa dessa declaração de emergência que acabou de ser anunciada. Desculpem a repetição, mas é uma declaração de emergência que acabou de ser emitida, sim, federal, pelo condado de Orange. No domingo, as agências que estavam trabalhando lá para evitar que explodisse o tanque cheio de substâncias químicas tóxicas na GKN Aerospace de Garden Grove. Gavin Newsom pediu à administração Trump que emitisse uma declaração de emergência presidencial. Significa que se pede uma resposta imediata, diferente da declaração de desastre maior, que geralmente é feita quando há um dano importante, mas não de super urgência, e nesse caso se declara então a presidencial. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências já pode estar, neste momento, entrando em contato com o governo estadual e local para ver o que pode ser feito. Será fornecida mais ajuda financeira para cobrir os custos das evacuações. Abrigos, assistência de emergência, emergência médica, horas extras que precisam ser pagas aos bombeiros, etc., equipes de resgate. E bom, de acordo com o comunicado de Gavin Newsom, o governador afirma que poderia fornecer diretamente pessoal, equipamentos especializados e assistência técnica. E bom, até domingo, ou até agora à noite, não houve nenhuma resposta pública por parte da administração de Donald Trump. Já estou chamando a atenção porque, bom, sim, Gavin Newsom e Donald Trump não se dão bem, eles têm uma rivalidade bem interessante. Gavin Newsom gosta muito de imitar Donald Trump no Eggs, mas isso é outro assunto. No final das contas, as pessoas que vivem na Califórnia também são estadunidenses e se for necessário declarar uma emergência presidencial, é porque estão em perigo. Autoridades informam que a situação é crítica e o tanque pode colapsar a qualquer momento. As temperaturas continuam aumentando perigosamente.
Neste momento, drones e sistemas de resfriamento foram acionados para monitorar em detalhes em tempo real. O próprio promotor também abriu uma investigação. Isso pode causar danos respiratórios, pode causar irritação severa, náuseas e tontura. De acordo com o que relatam, devido aos vapores perigosos do próprio tóxico. Isso é chamado de MMA, chama-se metacrilato. De metila. Melhor conferir o nome agora. Metacrilato de metila. Ah, então é mais MMA, como as lutas, né? Mais ou menos do MMA. Valeu, valeu. Esse produto é amplamente usado para fabricar o que chamam de acrílicos e também materiais do tipo plexiglass. De acordo com o que relatam, uma das curiosidades é que esse químico tem como característica a capacidade de gerar seu próprio calor. Por isso, A temperatura continua aumentando. a temperatura segue aumentando, podendo causar explosão. Evidentemente, dizem que o dado curioso desse químico é que ele pode gerar seu próprio calor sem necessidade de uma fonte externa, o que o torna extremamente instável em grandes quantidades. Tem um cheiro doce, frutado, o que pode enganar as pessoas, já que sentir o cheiro não significa que seja seguro. Ou seja, cheira e sente alguma coisa. Cheira bem, exatamente. Até mais, Baby, ai que nojo, não. eu disse a imagem, que perigoso. Diz que é mais pesado que o ar, então os vapores podem se acumular em áreas baixas, aumentando o risco para pessoas em ambientes internos ou áreas fechadas. Ou seja, isso também é complicado. O clássico é que todo mundo, quando há fumaça, vai por baixo, né? Porque aí supostamente não tem tanto problema. Bom, aqui é o contrário. Em condições normais é muito útil, é muito controlável, mas em grandes volumes, como neste caso, e principalmente em um vazamento, pode gerar um fenômeno que se chama reação térmica fora de controle. Uma reação que é térmica e que, bom, faz com que ocorra essa possível explosão. O que mais sabemos a respeito? Pois bem, outro dado crítico é que quando essa reação começa, o calor que ela produz acelera ainda mais a reação. Ou seja, cria-se um círculo vicioso com efeito em cadeia difícil de conter. Foi o que os bombeiros notaram agora, embora no início estivessem otimistas. E pode chegar a ferver em temperaturas relativamente baixas, o que facilita que passe de líquido para gás muito rapidamente em uma emergência e é altamente inflamável. Uma faísca, eletricidade estática, aumento de temperatura, pode provocar uma explosão e na indústria também é usado na odontologia em próteses, o que mostra um contraste, porque muita gente certamente está em contato com isso, mas não nas condições em que está neste momento. Claro, é a quantidade, o volume, né? Imagina o problema que está sendo gerado e, bom, qual é o problema? Qual é o cenário ou as possíveis consequências neste momento? Bom, explosões em cadeia, se o tanque explodir, pode afetar outros depósitos, porque são vários depósitos juntos que estão muito próximos com combustível ou com outros produtos químicos. Também poderia gerar uma nuvem tóxica massiva, que poderia liberar vapores que podem se deslocar e afetar milhares de pessoas. Na verdade, já existe um memorando para acalmar as pessoas que estão na Disney, porque ali perto, bom, não super perto, mas a Disney fica perto, e estão dizendo para elas, bom, fiquem tranquilos, nenhum gás tóxico chegou aqui, mas talvez sejam necessárias evacuações em áreas mais distantes e possíveis danos estruturais. Prédios na área próxima podem desabar ou ficar severamente afetados pela explosão que pode acontecer. Ok. Incêndios secundários, porque o vapor é super inflamável, como comentamos agora há pouco, pode gerar múltiplos focos de fogo simultâneos. Sim. E o impacto sanitário também aumenta problemas respiratórios, como o Pepe comentou agora há pouco, irritação nos olhos e possíveis intoxicações. Em questão ambiental, estamos falando de contaminação do ar, do solo e caso chegue a infiltrar no sistema de água. Isso é outro ponto importantíssimo, porque o sistema de água provavelmente ficaria comprometido por um tempo. Deslocamentos prolongados, evacuações poderiam durar semanas e até meses, segundo alguns que não são tão otimistas, imagina só. Sim. E, bom, obviamente, o impacto econômico, que, bem, esse sempre dura um tempo, que é, então, fechamento de negócios, perda de empregos, custos milionários. Na hora de tentar voltar ao normal, que é a limpeza, tirar todo esse problema, realmente seria um impacto muito forte.
Já quando há incêndios que são, digamos, tranquilos comparados com isso, já se gera um gasto bastante grande e, bom, obviamente haverá investigações legais por possíveis sanções, processos contra a empresa responsável. Também seria necessária uma revisão industrial nacional para verificar se não há outras plantas com os mesmos problemas. Claro, imagina, você não quer que essa situação se repita, né? Digo, também há um efeito que é sobre a indústria, é um efeito também psicológico na própria região. Sabemos que isso tem muitos desdobramentos e muitas possíveis consequências, mas como tudo nesse tipo de situação, né? Não tem mais do que isso. Primeiro é ver o que é urgente, ou seja, realmente é isso que precisa ser feito, né? Ver o que é urgente e depois, se for o caso, aí sim atender outros tipos de situações, né? Não, me mande mais fotos. É que já tem uma foto mostrando o alcance e como essa explosão pode afetar. Se acontecer, esperamos que não, mas levem isso a sério. Se vocês estão nos assistindo aí dessa região, no condado de Orange, que já estamos acompanhando, o mapa não está no sul de Los Angeles, está bem ao norte de San Diego. Evidentemente, não há problema para essas áreas, mas nessa região que estamos mostrando, prestem bastante atenção. Obviamente, consultem diretamente as autoridades para verificarem quais são as áreas em que é necessário se deslocar. Se for possível, tipo, se você tem familiares um pouco mais adiante, em uma cidade próxima ou algo assim, é melhor se deslocar dessa forma, porque dizem que os abrigos estão lotados. Você comentou agora há pouco, não. Sim, estão superlotados e não cabe mais ninguém. Eles estão pedindo para as pessoas não voltarem, tipo, esqueci esse documento, esqueci aquilo outro, sabe? Quando você esquece algo importante, então que não voltem. Porque, bom, como comentamos agora há pouco nas consequências, qualquer coisa basicamente pode causar uma explosão com esses gases, uma faísca de energia, etc. Então estão pedindo para as pessoas não voltarem. Ei, já são 3 dias assim, está claro. O quê? Desde quinta-feira à noite? Isso, quinta-feira à noite. Começou a inchar a coisa desse tanque e, bem, na sexta-feira já começa a ter mais informações e, infelizmente, ainda não foi controlado. A crise começou na quinta-feira e aqui está. Na quinta-feira começou a inchar e chegou a um ponto em que ocorreu o que eles chamam de BLEV, que é uma explosão de vapores líquidos em ebulição. O problema não estava claro porque eles não sabiam porque a temperatura do tanque aumentava. Agora já há uma explicação para isso, mas enfim, os especialistas dizem que é algo que não deveria ter acontecido. Ou seja, isso precisa ser investigado porque eles também dizem isso, que não é normal que isso aconteça. Então, bom, eu acho que eles têm que analisar isso direitinho, né? Exato. O que causou isso? De me trazer isso, vou chegar ao ponto. Exato, na primeira webcam da web, tô te falando Sim, só traga a última palavra. WAKRHK, KAKKE, E-K-A. depois EMZAE, tira o AE e depois HAM é como presunto. Sim, ok, vamos tentar chegar a essa escola. É uma escola primária que estaria muito perto da área onde isso está acontecendo, mas está basicamente no epicentro. Vocês estão vendo, mas quero que a gente se aproxime. Olhem, é essa escola. Vamos colocar melhor no mapa porque já nos dá uma ideia do lugar onde estaria acontecendo. Quero encontrar exatamente as ruas. Esta é a escola. Este é o parque. Parque Wareham. Sim, O que é isso, né? que é, né? Esse é o tanque exatamente, mas vamos ver se conseguimos encontrar exatamente a área, as ruas, né? Para dar a informação exata para a comunidade que está nos assistindo. Deixa eu colocar aqui. Pronto, olha só. Seria essa a zona, aparentemente, agora de qualquer forma, vamos checando passo a passo, com detalhes, né? Vamos afastar. Este é o condado de Orange. Sim. Aí estamos nos afastando. Aqui está Los Angeles desse lado, Santa Mônica, etc. Olha, na verdade aqui está o aviso. Olha, aqui está o aviso do Google. Aqui está o aviso do Google. Aqui está o aviso. Pois eu sempre fui geek do espaço. Sim, mas aqui está o aviso do Google, como é que chama? Empresa da empresa, ou seja, aqui está. Está perfeito aqui porque estamos vendo o tanque e tudo, não sei exatamente. E aqui está a escola, os parques que estávamos vendo, neste momento, que está aqui do ladinho. Então, cobre mais ou menos essa área. Sim, é uma área claramente cheia de galpões, é uma zona industrial, mas também bem cheia de casas, né? E aqui, olha,
O interessante é que podemos ver diretamente em 3D. Dizemos. Exatamente, exatamente. Vamos ver em 3D neste momento mesmo. Permitam-me, só um instante, permitam-me. Hoje vamos nos afastar um pouquinho de novo e vamos ver exatamente onde está, bem, a região, né? Aqui está como o estado, e se você está acompanhando a gente aí da Califórnia, por favor, mande uma mensagem para a gente. O que vocês acham dessa situação? E bom, então vamos lá. Vamos ler os comentários de vocês, certo? Vamos reagindo a isso, e se vocês me mostrarem aqui, deixa eu ver, é essa a região, certo? Provavelmente é uma zona industrial, né? Aí está. Sim. Então essa é a região e agora deve estar totalmente evacuada porque, obviamente, é uma área de risco, né? Olha, enquanto vão chegando mais informações, vamos também para outros assuntos, porque também tem outros dados, tem outras informações importantes. O que acontece no mundo, vejam no TAN. Yahoo afirma que o acordo com o Irã só vai ser possível com uma única fórmula, que é, como já sabemos, o tema nuclear. Essa é a única forma que pelo menos eles enxergam naquele país. Resolver uma situação que já dura muito tempo e que é, então, do ponto de vista de Israel, é uma questão existencial, não é? O fato de um vizinho tão hostil ter a possibilidade de possuir armas desse nível, evidentemente preocupa muito. E vejam, dizem que Israel tem armas nucleares. É verdade que Israel tem armas nucleares? Até agora não vimos ameaças nucleares ao Irã. Esperamos que isso não aconteça, pois seria aterrorizante. Mas não são para ameaçar, não são, vocês veem. Putin fez disso um tema recorrente, mas não é para isso, né? Porque, evidentemente, gera um nível de instabilidade e desconfiança tremendo. No caso do Irã, o que eles buscam é mostrar o poder que têm. É continuar controlando o Estreito de Hormuz, ou seja, se observarmos como eles estão se comportando neste momento em toda essa região, o controle já é deles, certo? Não há dúvida nesse sentido, né? Ou seja, o Estreito de Hormuz está sendo controlado. E não só isso, como também institucionalizaram isso. O primeiro-ministro israelense afirmou que já discutiu com Donald Trump as condições para avançar em uma solução, que, segundo ele, deve ser definitiva. Eles afirmam na ligação que as políticas dele e de Trump, segundo ele, permanecem as mesmas. O Irã não terá armas nucleares, foi isso que afirmou hoje Benjamin Netanyahu. Que bom, esse seria o ponto onde os dois líderes concordam, está a caminho de Netanyahu, que seria o ponto onde os dois líderes concordam. Desmantelar as instalações de enriquecimento de urânio e retirar o material nuclear que já está enriquecido. Os Estados Unidos, porque e a Rússia levantou a mão, mas nem Irã nem Estados Unidos querem a Rússia. Eu entendi. É um assunto pendente. Que bom que hoje... Bom, ontem Trump já parecia super confiante de que faltavam minutos para que acontecesse, mas de manhã já diziam que isso poderia levar dias. Se é que vai acontecer, na verdade? Claro, se é que vai acontecer, porque está evidentemente muito, muito difícil, muito complicado esse assunto, né? Mas, enfim, estamos aí. Eles agora dizem que faltam poucos dias para resolver. Antes falavam que seria hoje, mas já não mencionam mais horas. O que chama a atenção é que já houve uma mudança no preço do petróleo. E isso é uma notícia importante. Vejam só, está estável em $99, que eu sei, vai a vazio. É muito alto, sim, posição, muito alto mesmo, de verdade. Mas de qualquer forma é 5, quase 6 a menos do que fechou na sexta-feira. E se a gente considerar como o preço chegou a esse ponto, olhem, reparem onde o preço esteve. Se a gente considerar também o ponto máximo, né, onde o preço esteve, foi aqui, neste ponto. Ao preço que está agora. Então, se a gente contar isso, seria uns 17% a menos. Não é algo para agradecer, né? É possível que eles criem o problema e depois oferecem solução parcial e esperam agradecimento, mas não dá, né? Os Estados Unidos. Não há nada para agradecer nesse sentido. O que acontece é que, pelo menos isso não está se tornando um tema super desastroso. E outra realidade que também chama a atenção é que, bem, a Europa não entra no jogo. Ou seja,
Em certo momento, já parecia que as coisas iam mudar neste fim de semana, mas a Europa decide não entrar no jogo. Os cálculos da autoridade e da União Europeia foram assim: enrolam, prometem enviar um navio sem dizer quando, sempre adiando, ou seja, pura enrolação. E enquanto isso, sabe-se que estavam negociando saídas de navios de petróleo, que por aí já está, até figuras como Marco Rubio já apareceram. Além disso, a Índia não está fazendo aí, basicamente já é uma campanha, exatamente porque já mandam para a Europa, né? Primeiro vai para a Europa e da Europa passa para a linha. Então, tentando convencer eles de que recebam um pouco de apoio na questão do Irã. Mas até agora esse assunto não está claro e, na verdade, querem acelerar a negociação. Embora hoje Trump tenha dito que vão seguir passo a passo, supostamente sim. Sim, que é um passo a passo. E, bom, também Israel, ele se levantou ele se levantou para nós, né? Porque realmente ele se levantou para nós sobre algo que também já tínhamos super previsto que ia acontecer, que eles nada do assunto do Líbano vai entrar no que eles, ou seja, eles não vão respeitar. Sim, aqui não me importa, meu assunto com o Hezbollah é um assunto à parte do que for acordado com o Irã. Ela e eu, agora, segundo um relatório de última hora, a Casa Branca já admitiu que não espera um acordo com o Irã. Ou seja, porque ainda diziam sim, talvez sim, né? Mas segundo o que reporta o Axios, pessoas próximas à Casa Branca disseram a eles que não estão esperando nenhum acordo. Pelo menos não hoje. Talvez saiu. Talvez algo nos próximos dias. Funcionários americanos afirmam que há otimismo real dentro da Casa Branca. Mas dizem que o acordo está por um fio, ou seja, pode colapsar a qualquer momento. E não seria surpresa para absolutamente ninguém. Na verdade, não, ou seja, é assim que está a situação, né? É assim que está a situação. Pelos rumores, também ao meio-dia daqui avisaram que Trump já está assim pisando em ovos. Porque ele está sob muita pressão por parte de Israel. Quis ver, mas esse acordo está envolvido com nuclear e outras questões. E também os próprios republicanos, como já comentamos em vários posts que fizeram e, bom, comentários que eles faziam sobre o tema do acordo, que diziam: está horrível. Querem que vivamos o pesadelo de Israel? Em que pensam? Nunca culpam Israel Trump, só os assessores, pois têm medo dele. Vocês sabem, amanhã ele pode demitir ou falar mal deles. A questão é que há muita pressão na Casa Branca. Donald Trump está meio perdido e não sabe como sair disso. Não dá para ver uma saída, né? E bom, para quem está perguntando, só isso mesmo. Se a pergunta é se pode haver problema para Tijuana ou para áreas mais distantes, não, fica muito longe. A evacuação oficial agora é de 1,6 quilômetros, 1,6 quilômetros, supondo que o problema tenha sido mal calculado. Por isso, por 2 ou 3 vezes, cerca de 3 ou 4 quilômetros. Na verdade, olha, se você mora na roupa, ao redor desta área, 1, 2, 3 quilômetros, então eu digo. Eu imagino que eles estão pedindo para evacuar, mas a zona crítica é de 0 a 1,6 quilômetros, não mais que isso. Para que fique claro, até agora esse é o problema. Esperamos que, se houver alguma mudança, vamos comentar, ele disse. A evacuação oficial cobre 1,6 quilômetros. Isso sim, se o vento começar a ficar forte, vocês sabem como são os ventos de Santa Ana. Isso poderia gerar vários quilômetros a mais, não especificam quanto, mas se assume que esses quilômetros não seriam distâncias extremamente longas. O que eu digo assim, só para medir rapidamente qual é a distância entre Orange County e isso aqui. Esta zona de Tijuana, por exemplo, para esta cidade de Tijuana, no lado noroeste do México, vamos medir aqui, certo? Para ter então total clareza, vamos medir. Esta é a medição direta até Tijuana. Especificamente, a distância é de 100 quilômetros em linha reta. Estamos vendo aqui, esta é a área onde está acontecendo a situação e esta é a área de Tijuana. Então realmente parece extremamente difícil e longe, não é? Pelo menos em relação aos riscos. Bem, do químico, né, e esse tipo de coisa, o importante é que, se você mora em uma área mais próxima, olha, vamos, já que temos essa medida, vamos medir onde fica 1,6 quilômetros, que é o raio que esse lugar tem. Olha,
Se você pegar o mapa, está aí, para que entendam. Vamos colocar exatamente onde está na área. Aí está a zona de risco e aqui está 1,6, aí está 1,6 quilômetros. Essa seria a área de maior risco, certo? Com certeza eles vão pedir para outras áreas um pouco mais afastadas, com certeza vão pedir isso aí, por favor, confiram vocês mesmos. Mas essa é a zona de maior risco, né? Então, levem isso em consideração, esse detalhe faz diferença. Há pouco vimos como eles mostravam esse mapa, né? Acho que no Google é mais fácil de ver como isso acontece, né? 1,6 quilômetros em linha reta para todos os lados. E bom, olha, aí a gente percebe mais ou menos qual é a distância. Para os amigos que estão na Califórnia e tinham essa dúvida, aí está. Foi solicitada uma reunião urgente na ONU. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir. Isso devido ao enorme ataque que aconteceu contra a Ucrânia com esses mísseis Oresnik contra áreas civis, e que, portanto, gerou múltiplas reações no mundo. A União Europeia o classificou como um ato completamente terrorista, afirmando que foi um ataque selvagem, né, pela forma como aconteceu. O chanceler ucraniano, Andriy Sybiha, teria ordenado às delegações diplomáticas daquele país que ativassem todos os mecanismos multilaterais disponíveis para responder ao bombardeio russo, que classificou como um terror contra os civis. Foi solicitada essa reunião e, no final, a ideia é exercer pressão política e diplomática também, não apenas através da guerra. Certo? O governo de Vladimir Zelensky também solicitou uma sessão conjunta do Fórum de Cooperação para a Segurança e o Conselho Permanente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE. Enquanto isso, buscam aumentar a pressão contra Moscou. Bom, vimos como os países europeus reagiram. Segundo Sisivacha do Kremlin, tenta então compensar a falta de avanços que mencionamos aqui, que basicamente perderam território que a Rússia havia conseguido conquistar, digamos, em 2025. Parte disso é que quase desde 2026 começaram a recuar. Para trás é quando começam a perder o sistema Starlink. Exatamente. Então, digamos que por isso eles estão fazendo esses ataques, né? Tentam ver de que jeito conseguem chamar a atenção. E, bom, Putin está tentando intimidar a Ucrânia, atacando civis e destruindo prédios residenciais, museus, escolas, infraestrutura crítica. Isso é o que alerta o chanceler. E, bom, as autoridades informaram que o bombardeio atingiu cerca de 50 locais em Kiev. Entre os locais afetados estão, por exemplo, um complexo residencial, casas particulares, mercados, um centro educacional e um prédio administrativo, uma delegacia de polícia e o Museu Nacional de Chernobyl. Uma questão que você pensa: bom, então, por que gastar esses mísseis em áreas residenciais? O objetivo é só gerar medo. Pois bem, é assim que está a situação, né? Também, dentro do que está acontecendo, chama a atenção que a Alemanha, ali perto mesmo, né? Mais para o oeste, em direção à Europa Central, digamos. A Alemanha já estaria resgatando os bunkers que tem desde outros momentos, desde a Segunda Guerra, por exemplo. E os alemães já consideram uma guerra possível. Afirmam que o governo alemão já aprovou isso nesses dias. A Lei Diretrizes de Novos Conceitos de Proteção Civil será aplicada e os bunkers serão renovados, como fez a Suécia, como a Suécia manteve por muitos anos, mesmo sem considerar que haveria uma guerra. E também outros países como a Suíça, a própria Noruega, etc., também têm e mantêm esse tipo de coisa, né? De ter, como se chama então isso, vai ter explosão? Não. É outra coisa também na Califórnia. Outra situação na Califórnia. Vamos ver. Então vamos para a oficina porque está acontecendo outra coisa na Califórnia. Mas dizer para vocês, no caso da Alemanha, não surpreende, né? Eles já tinham anunciado, já tinham pensado que era necessário começar a se preparar nesse sentido, né? Vamos para essa imagem, né? É isso aí também lá dentro da Califórnia. O que estamos vendo aí? Aqui estamos vendo um incêndio em uma área industrial também, que se chama região de Southgate, na Califórnia, onde a fumaça preta está cobrindo várias áreas e há equipes de emergência trabalhando contra as chamas. Esse é em outra região?
É em outra região, se chama Southgate, na Califórnia. É outro incêndio? Sim, é outro. Isso chama muita atenção. Olha, eu não quis comentar, mas vocês já sabem, né? Quando de repente, como dizem, onde há fumaça, há fogo. Muita coisa acontecendo, né? E na Califórnia, o que ocorre? Bom, é assim que está a situação, né? Aí, como é que chama essa imagem aérea, né? Que estão compartilhando nas redes sociais. É um incêndio bem grande, pelo que dá para ver aqui. Já disseram mais ou menos o que causou. Não. Sobre isso ainda quase não tem informação por enquanto. Bom, Agora vamos acompanhar o desenvolvimento desse assunto e vamos comentando. Enquanto isso, vejam só, tem uma imagem que também gostaria de compartilhar com vocês. Bom, o momento que se vive lá, isso é no Paquistão. Vamos ver se conseguimos colocar aqui. Reparem como estão ocorrendo deslizamentos de acordo com o que relatam em algumas estradas. Esse colapso, dizem, está cada vez mais comum, principalmente nessa aqui. Essa é uma zona que, segundo eles, não deveria ter esse tipo de estrada, porque dizem que todos os anos há colapsos constantes nessa região. É uma zona muito frágil em relação ao tipo de solo, se ao tipo de lugar que é. Olhem só como isso acontece com uma facilidade impressionante. Ou seja, parece que é feita completamente de lama, né? Tem áreas que parecem ser mais firmes, né? Nesse caso, esse deslizamento, bom, já era esperado. Na verdade, por isso tem gente filmando. Evidentemente, isso chama atenção hoje, né? Isso. tem informações sobre a imagem. Ok, vamos lá. Isso é lá no Paquistão. Então vamos com essa imagem. Voltamos para essa que mostramos há pouco, né? Onde dava para ver uma coluna de fumaça enorme. Né? O que me dizem é que, bom, o que acontece e faz sentido é que é um centro de reciclagem de pneus, ok? Então na verdade, esse incêndio gerou confinamento domiciliar, um corte de energia que obviamente está afetando os moradores. E os bombeiros atenderam a ocorrência por volta das 14h40, no quarteirão, que é o 11.800 da indústria, Avenida, onde esse prédio comercial de um único andar pegou fogo e a emergência elevou para um segundo nível de alerta. Segundo o Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles, há ordens de confinamento domiciliar. Isso inclui a Avenida Garfield e a Rodovia Imperial. E, bom, a polícia pediu para a população evitar sair às ruas Gardendale e Industrial para permitir que os serviços de emergência possam trabalhar com segurança. Por isso é um incêndio que chama tanta atenção, né? Claro, não, tremendo, tremendo. Que podem ser os Sims. Claro, sim. Quando sim, que esse incêndio que está aí há anos. Por que exatamente? Pois vejam, para mim na Califórnia não, ou seja, se está na área e o cheiro está estranho, está ruim, então obviamente é tóxico esse tipo de coisa. Então é melhor se afastar da área, né? O agora é usar o bom senso nesse sentido. Desculpe a redundância, como você disse. E bom, vamos para outros temas, né? Outros assuntos importantes. Outra das imagens, né, que chama a atenção hoje é esta imagem, digo. Bom, é que é impressionante porque as confusões que, né, esse é o time da seleção da República Democrática do Congo, que agora, em vez de ser notícias sobre a seleção do Brasil, sobre a seleção da Argentina e sobre o Messi, não. Agora o importante é, pelo menos para a notícia, né, é saber o que vai acontecer com esses congoleses. E a primeira notícia é sobre os iranianos. Hoje, qual é a situação da seleção iraniana? Então, temos que saber quem são, onde jogam, não sei qual é a situação. E aí, de repente, agora não, já esquece os iranianos, nem os argentinos, nem os brasileiros. Agora vamos ver. Os congoleses, né? Porque eles estão com um problema de ebola. Os Estados Unidos já exigem 21 dias de quarentena para a seleção de futebol que quiser ir à Copa do Mundo. Isso por causa do surto, né? A situação vai afetar a logística de como eles iam se locomover. Eles, evidentemente, né, afeta a logística para a estreia contra Portugal no dia 17 de junho e estão avaliando barrar a entrada dos torcedores, de cara. Ou seja, que nenhum torcedor vá e seria, além disso, um jogo como o de Portugal. E independentemente disso, né, o Congo, né, a República do Congo, não é como se tivesse muita expectativa. Acho que agora realmente há expectativa. Mas a expectativa é, bom, ver Portugal, né, que é um dos favoritos para chegar à final.
Mas seria muito estranho poder ver isso sem ninguém. De qualquer forma, se alguém do Congo estiver indo pra lá, não vão deixar entrar. Não, mas digo, supondo que, do quê? Bom, sim, exato. Mas digo, para que serve esse assunto se os do Congo, bom, são os jogadores de futebol que são os que vão jogar com os portugueses. Nesse caso, o contágio poderia passar para os portugueses. Então, bom, digo, é uma partida de futebol. Eu sei que a seleção empolga muito, mas não deixa de ser só uma partida de futebol, né? Não sei se o risco é, não sei se vale o risco, espera mais um pouquinho. Eu sei que vai afetar a logística, mas, poxa, são coisas de risco maior. Não, evidentemente. Bom, é assim que eu vejo, não sei como vocês veem isso, amigos. Mas, enfim, é a seleção, coitados. Porque no final das contas eles ficam animados, obviamente, e vão jogar. Mas agora eles vão com toda essa pressão extra de ter que... E aí, a gente vai recebendo notícia atrás de notícia sobre esse assunto. Já comentamos sobre isso há um tempo, mas Havia. já mais ou menos se sabe como foi isso. Fugiram 18 suspeitos de ebola, bolas. Eles têm os sintomas e tiveram contato com outras pessoas. Ou seja, provavelmente eles têm ebola, são 18 pessoas. E aí diz que fugiram, né? E já havia indícios de que tinha tido uma confusão. Bom, é que acontece que há conflitos e de repente estava acontecendo uma espécie de conflito na zona de ataques. Não fica claro se era no local ou o quê. Sim, Mas queriam queimar o lugar? queriam queimar, sim. Sim, né? E as pessoas ficaram assustadas e foram embora. E então as pessoas das aldeias, os doentes suspeitos de ebola, não vão ficar ali, né? Obviamente eles não foram embora, eles fugiram e o problema não é esse, é que ninguém sabe onde eles estão, claro. Até hoje. Então, meu Deus, É realmente mais completo e impressionante. é complicado. E agora também com o que está sendo relatado de que é através do morcego frugívoro, então é mais um problema, porque agora parece que há indícios de que o problema começou muito antes da enfermeira, porque é uma enfermeira que inicia o caso. Bom, com ela começa ou percebem que é ebola, ok? Os sintomas são quase idênticos aos da malária, por isso acreditam que o problema existe há meses, E que não perceberam? que estavam tratando como malária, e então agora realmente já está bem distribuído em muitas partes do Congo. Então isso ainda torna, sinceramente, o tema dos jogadores de futebol mais complicado, porque muito provavelmente isso já se espalhou por várias partes do país e ninguém percebeu. Bom, então aí está um pouco do assunto. Vamos lá. Oficialmente são 800 e poucos suspeitos, né? Que já são bastante, 200 falecidos no dia de hoje. Suspeita-se que sejam muitos mais, mas é preciso atenção ao assunto. Vamos para outros assuntos. Continuamos, seguimos atualizando. Vamos ver como está a situação desse assunto da Califórnia. Muito obrigado por nos acompanhar. A todos vocês que também nos acompanham no fim de semana, agradecemos muito. Vocês já sabem, estamos aqui todos os dias com as informações. Já nem sei quantas transmissões tivemos hoje, porque realmente o dia foi bem agitado, mas é assim mesmo. Gabriel, como você tem estado? Que legal que você está por aqui. Marcela Robb, como vai? Como você tem estado? Tudo bem? Wilco, como você está? Pepe, não seja mal. Peça para aumentarem logo o áudio da Astrid, não está funcionando. Não está pegando, desculpa. Sou eu. Sou eu. A culpa não é do Pepe, é minha. Sinto que fico muito perto do microfone e não gosto quando faz aquele barulho de estalo. Sim, não gosto também. Precisa calcular, mas posso aumentar o volume e você se afasta. Porém, isso gera um pouco de ruído. Tudo bem, manda um abraço para a Daniela, que disse que não atacaram. Deixa eu ver, está em duas partes. O ataque à Rússia foi uma resposta ao ataque ao centro estudantil, onde 21 adolescentes de 14 a 18 anos morreram até agora. Sim, a resposta precisava ser forte e não houve ataque a civis. Apenas 4 pessoas morreram porque a Ucrânia avisou a tempo. Não porque a Rússia dissesse me deixa, só me machuquei de leve. Não. Não é que antes conseguiram evacuar. Zelensky avisou desde a tarde para evacuarem vocês porque sabiam o que estava por vir. Foram 10 feridos, também falta informar que foram 69. Já são 69. Locais militares e fábricas de drones não identificadas foram atacados. Como eu disse, queimou-se o mercado. Me perdoe, Daniela. O mercado inteiro. Inteiro. E claro, comentamos o ataque à Rússia, comentamos quando aconteceu, que foi há uns 2 dias. Sim, também comentamos. E é que, bom, Quer dizer, mas não vamos defender hoje o ataque à Rússia. Claramente. claramente.
Claramente essa pessoa é favorável à Rússia, 100%, né? Já estou percebendo, obviamente. Mas aqui, se você conhece o canal, já sabe que comentamos esse ataque, né? E foi tremendo, não é? E no final das contas é uma invasão. E uma invasão da Rússia e um ataque constante aos civis, né? Agora, se você não quer ver isso e prefere acreditar em outra realidade, uma narrativa inventada pela Rússia, pode ver perfeitamente. Tem um monte de canais que se dedicam a isso, que vivem disso, de ficar acompanhando a narrativa de um país invasor, nesse caso, e sem nenhuma crítica em relação à Rússia, basicamente, né? Então, bom, aqui é o que é, né? É a informação e como as coisas vão acontecendo, né? Se você não quer ver uma realidade, insisto, inventada, então você pode ver em outros lugares. Saudações, Nostrabuela, como você tem estado? Diz que a Rússia atacou indiscriminadamente. Pois é isso mesmo, Nostrabuela. É isso mesmo, mas tem gente que não consegue ver, né? Sim, mas não comentam quando a Rússia ataca creches ou maternidades. Isso eles não querem dizer. Saudações para Daniel Ramires. Como você está, Daniel Ramires? Saudações. Isabel Tendenho para Sara Marim Orozco. Como você está, Sara? Saudações, Marim. Olá. E barra Fidel Botelo para MT, tudo bem? E você, Blanca Barcela, como está? Olá, Blanca. Saudações. Olha, bom, aqui está a imagem do mercado totalmente destruído, certo? Bom, também imagens que também já mostramos por dentro, como ficou, já que está apagado, aí dá para ver. Bom, as coisas, os produtos ainda obviamente queimados, né? Os sapatos, tudo assim arrumado como é, né? Ou seja, queimado, torrado, carbonizado, mas, bom, é isso, né? E o que mais? Saudações para Cebola. Como você está, Cebola? Diz muito obrigada por compartilhar a informação como ela é. Venha de onde vier. Saudações, Cebola. Um grande abraço. Saudações. Saudações para Gabriel Duran. Lamentável. Saudações para Walter, Gabriel e Panterita Sísmica. Muito bom. Boa noite. Misquito, saudações da Nicarágua e obrigado pelas informações. Saudações para Hellboy, tudo bem? Saudações, Hellboy, boa noite. Também saudações para Daniel Salgueiro, que diz até dar o golpe neles. Como você entende? Saudações, Daniel. Saudações. Daniel, como você está? Saudações para Adilson. Como você está, Adilson? Saudações, Adilson. O pai de Nava deseja boa noite a toda a comunidade. Como vai? Boa noite, saudações. Ele disse que na nossa área trabalhei com esse produto e que claramente o da Califórnia vazou o ativador nos tanques, causando reação em cadeia. O mais louco é que há várias normas para evitar isso. Até a eletricidade estática, até a estática pode fazer esse gás explodir. Caramba, mãe, é assim mesmo. Sim, sim, sim. Então você que tem experiência, nossa avó, quem era? Sim, nossa avó. Nossa avó. Você que tem essa experiência, quão viável é? Quer dizer que isso seja algo mais. Ou seja, você acha que pode ser algo mais? É uma sabotagem, quer dizer? Sim, uma sabotagem. Quer dizer Uma sabotagem. que isso seja uma sabotagem ou que seja um incidente. E eu entendo que de vez em quando podem acontecer incidentes, mas já quando são muito seguidos, etc. Ou seja, sim me chama a atenção que estejam acontecendo, né? E depois aparecem aí agentes de inteligência, não, pois e falam de sabotagens do passado mas a pergunta sempre é: e quais? E quais? Ou seja, me diga quais são as sabotagens que você está mencionando? Porque fazem muito isso na União Europeia e na OTAN, que falam das sabotagens na Europa, ou seja, que a Rússia faz, mas depois não querem dar nome, o que é muito importante. Todo mundo sabe mais ou menos qual é, lembram, mas não nomeiam, e isso é fundamental. Nossa avó diz: para mim é algo mais. Aumenta o volume? Sim. Mas desculpa, abaixa, não sei como chama. Para mim é quase impossível que ative. É quase impossível, mas essa é uma boa opinião de quem já tem experiência com esse material. Agradeço muito por isso. Te agradeço. Até logo. Dorian Enix diz: eu vejo vocês, e minha família, e minha pseudo-família, o Cruz Azul, que sempre sabe como partir o coração 1 e 20 vezes mais. Sim, olha, o pessoal do Cruz Azul tem coração de aço, é complicado. Saudações, vamos ver como eles fazem vocês sofrer. Não, mas sim, a galera que é muito fã do Cruz Azul... É muito fã do Cruz Azul. Sim, vi um comentário que me fez rir muito. Charrizal, um rapaz que estava com a camisa do Cruz Azul. Sim, e ele estava no Oxo. Atrás havia uma senhora e seu filho, vestindo a camisa de outro time e torcendo para ele. Não lembro se era o América ou outro rival do Cruz Azul. Desculpem minha ignorância sobre futebol. E a senhora diz para o menino: olha, um sempre chora, ou não sei como eles chamam, tipo uma palavra que eles usam para zoar, tirar sarro do Cruz Azul. E sim, o menino, o menino. Queria comprar figurinhas da Panini, então o garoto pergunta no Oxo: tem figurinhas da Panini?
Sim, quantas? Não, só me restam 100 ou não sei quantas, eu levo todas. E ele levou todas, não só para o menino e para a mãe, e foi muito legal. E eu, ai, Que incrível. Não, isso aqui é o máximo. sim, o máximo, né? Sim. Saudações para Lídia Rendon, como você está? Ela diz que mora em Tijuana. Olá, Lídia, como você está? Boa noite, saudações ao meu pequenino. Verônica também manda boa noite. IPP, sempre com as melhores notícias. Qual é a situação daquele caso tóxico na Califórnia? Minha filha mora em Austin. Não, Austin fica muito longe. Sim, não, tudo bem. Fica muito, muito longe, fica muito longe. É, exatamente, é isso mesmo, do outro lado, isso, é o que mais. Incrível, está para poder ver. Não. Não, lembre que se fala pra lá. Sim, mas tudo bem, se não, eu ajeito assim. Não, diz não, estou falando direito? Aí sim. Aí está, é um gás muito, muito pesado, pouco expansivo e extremamente tóxico, vai. Vai e diz, nós vamos, Vico. Oi, saudações. Espero que sim, Pepe. Vejo vocês pouco e um pouco cansados. Diz que o boy Bage é o lúcido. Não, diz. Walter, como você tem estado? Saudações, aí o sol, olá, Daniel. Diz, e volto ao primeiro lugar de novo. Isso, Daniel, saudações. Ei, como está, Daniel? O que você me conta? Veja, cada vez que vejo como se chama? A fantasia Do senhor Simi. do Cime. Eu me lembro, Daniel. Ele não trabalha mais lá, Daniel, eu não, eu sei que foi. Foi por um tempinho. Tempinho. Porque ele já quase desmaiava lá. Sim, não, está tremendo. Isso virou um boom, né, de fantasia, simplesmente. Roy diz que se você aproximar muito o microfone, vai parecer que está fazendo rap. Preciso achar o ponto certo, como vocês veem aqui. Hoje mesmo eu vi uma imagem do Dr. Simi, agora que estão falando do Dr. Simi andando de skate, tipo com um skate. Ah, não. Nossa, que impressionante, tipo, as pessoas que eles conseguem trazer, os que eles trazem para gravar, né? Porque eu entendo que nem todos têm esse nível, são muito, muito habilidosos. Um deles viralizou, aliás, um dia, um deles estava dançava uma música de um grupo que eu não conheço, de K-pop, agora que estão no Japão. Ok. É que teve uma loja no Japão. Sim, lembro que é uma loja temporária. Sim, que vendem coisas, né? Não vende remédio, mas sim, é. Diz MT. Saudações, MT. Adilson, muito boa noite. Rublox, Mercedes diz, como acabei de chegar. Fica longe de Tijuana. Sim. Já medimos agora há pouco, né, um pouquinho para trás no vídeo. Lá aparece a medida acho que eram 100 quilômetros, mas lá mostramos. Mercedes, um grande abraço. Aí para Tijuana. Nossa avó diz que talvez alguém tenha limpado o encanamento com algo que causa ativação, mas é quase impossível por causa das normas. Sim, imagino que existam normas, que haja fiscalização, que tenha, ou seja, que exista todo um processo, porque são coisas que exigem muito cuidado, sim, precisam ser investigadas. Sim, claro, e tomara que se saiba logo. Diz Gisela, diz Luz, saudações, e para toda a comunidade, temo pela Copa do Mundo esses fatos, não acho que sejam coincidência, diz Gisela. Saudações, Gisela Hintz, boa noite, Rosa Bebá, como vai, Walter Osório, Leonardo, como você tem estado? Diz saudações para Wyckoff e Leonardo Pepe pergunta se há novidades sobre a explosão perto de Wall Street, onde estava o touro. Não há informações. Quando houver, as sessões voam. Leonardo Pepe pergunta se o ebola pode ser transmitido por mosquitos. Não. Pelo menos neste caso. O que acreditam é que o principal vetor é o morcego. Embora estejam investigando outros também, outros animaizinhos por aí que poderiam ser, bem, os que estão gerando o problema, né? Sim, diz Wyckoff. Pepe, quando vai fazer um rap? Um rap, eu teria que praticar. Mas eu escrevo sim, eu escrevo. Mas não os cantei, veja só, não os cantei em rap, não sei. Se eu tenho vontade, veja, sim, nem que seja como hobby, né? Mas estar aqui, não sei o quão complicado seja. Na verdade, eu não tentei, mas eu gosto desses microfones. Porque o outro, quer dizer, o que a gente tinha antes, tinha uma coisa que não dava para modificar, não sei o que acontecia. Ou se eu modificava, entrava muito áudio extra, mas se você reparar aqui, eu posso regular mais a voz. Quer dizer, eu posso. Quer dizer, se lá, por exemplo, fazia assim, olha, canta um pouquinho. Não. Quer dizer, como? Como assim? Quer dizer, se é isso, sim. Sim, eu não ouvi. Não. Dá para ouvir automaticamente. Olha, ele parava porque tinha um sistema para evitar espirros, tosses, ou seja, picos assim fortes.
Mas então era complicado porque você não modulava, e este aqui permite que você module, até mesmo cantar. Mas ele não corta desse jeito e ainda assim remove o áudio externo, entende? Pelo menos acho que não dá para ouvir o ventilador que sempre tem aqui. Então essa parte é legal, porque sim, 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 não gosto dessa parte do outro microfone, muito bom. Vai Mercedes, vai. Vai, saudações, Mercedes, diz Robles. Por causa dos mosquitos, estamos todos mortos em Cuba, né? Se tudo fosse transmitido por mosquitos, seria pequeno. Saudações até Cuba, Roble, como você tem estado? Olá. Diz M, os protocolos de segurança nos Estados Unidos são muito rigorosos, esses eventos são realmente estranhos. Obrigado. Claro, saudações MT, como você está? Então, bom, quer dizer sim. E se fosse um de vez em quando, tudo bem, mas são coisas do mesmo dia, outro incêndio. Bom, Além disso, neste fim de semana, quantas coisas aconteceram? O caso de Wall Street, o caso do Trump, os tiros lá fora, bom, que para malucos não falta, né? Nos Estados Unidos, principalmente, também. e que se acumulou muito. E que tinha um histórico e já tinham perseguido ele várias vezes, parece. Sim, já sabiam. Ou seja, já sabiam que era tipo o maluco de sempre, né? Por que não levaram o Fred a um centro psiquiátrico para avaliá-lo e cuidar dele? Preferem persegui-lo. Saudações. Sim, já tinha problemas o garoto. Sim, saudações para Sarah. Como você está, Sarah? Como vai, Sara? Olá. Aida, saudações, como vai? Para Mônica Sepúlveda. Tudo bem, Mônica? Olá, Mônica. E diz, saudações para, deixa eu ver quem falta, Verônica. Eu sei quem são, quer dizer, já falamos da área. Acho que é isso. Já, ótimo. Saudações, Aida. Ei, então vamos. Vamos, gente, é domingo, aproveitem. Assistam algo curto, senão viramos à noite e amanhã tem trabalho. Que loucura isso da Califórnia. Muito louco. E um grande abraço a todos os membros do canal, a todos que nos apoiam com um super chat, muito obrigado. Vocês, claro que todos são queridos igualmente, mas obviamente vai um agradecimento especial para aqueles que fazem esse esforço para apoiar este canal. Estamos em contato por e-mail que está por aí e também em contato pelo site, né? Também estamos lá em ppmivo.com. Saudações, Roble. Diz, estive em estado de ansiedade, Pepe, sem energia, 20 horas todos os dias. Filho. Tenho sido acompanhada pelos nossos queridos mosquitos. Tremendo, Roble. Caramba, isso que você deve estar vivendo, pois você e agora sim boa parte de Cuba. Te mando um grande abraço, Roble, e estamos aqui atentos com você. Não esquecemos de você, pois você está aqui e esperamos que em breve venham coisas melhores. Gabriel Cebola, Zainuki. Saudações, Martim, para toda a comunidade. Um grande abraço, mais alguma coisa? Não, lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram. Lá mandamos a notificação das lives. Deu pra ver? Está tudo certo, Tomás? Toma. Não, sim. Perfeito. E que está muito alto. E também estamos no X, no Instagram e no Facebook. Por que você disse? O que você disse? Você disse? Eu estava lendo o que você disse. Não, ok. Não, eu estava falando muito alto, mas... Não, está perfeito. O áudio, né? Sim, claro. Alejandro, grande abraço. Tenho namorada em Cuba. Ele diz. Saudações, Alejandro. Tudo de bom. Até amanhã. Interrompemos. Sua programação. Habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Aqui é o Pepe ao vivo. A verdade é intensa, dura, o insólito é real. Aqui a gente analisa com um enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe ao vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid falando a verdade. Jornalismo cru aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista. Até a próxima. Sim, senhor. Vamos conferir a presença. Pepe ao vivo na área. Pepe ao vivo.